A todos, senhores e senhoras, no dia de hoje o GAECO deflagra a operação Entre Lobos para desarticular aí uma organização criminosa com esquema interestadual de estelionato contra idosos. Operação deflagrada aqui na região do Oeste, envolve várias cidades de Santa Catarina, envolve também ramificação em outros estados da federação e até agora temos 13 pessoas presas, foram vários mandados de busca e apreensão, 35 mandados. Nós vamos esclarecer para os senhores aqui como é que se dava essa atuação criminosa dessas pessoas investigadas. As investigações já iniciaram há bastante tempo e na data de hoje nós cumprimos buscas, onde nós apreendemos diversos documentos, aparelhos que serão agora analisados pela perícia, pela equipe do GAECO, para na sequência poder se dar a deflagração da ação penal visando a punição dos responsáveis e também aí nós pretendemos o ressarcimento das vítimas. Um número enorme de vítimas, já passam de 215 vítimas e outras pessoas certamente procurarão o Ministério Público, as polícias, a ouvidoria do Ministério Público para fins de buscar aí o seu ressarcimento e saber se foram também vítimas desse golpe. Essa é mais uma ação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina na atuação forte contra as organizações criminosas. Vou passar a palavra ao Dr. Edson, porque nós fizemos hoje um apoio à Promotoria de Justiça de Modelo, que é a responsável pela condução do procedimento de investigação criminal, conduzido aí por um promotor de justiça. O Dr. Edson, então, vai dar detalhes de como funcionava essa organização e como era aplicado esse golpe em Santa Catarina e em outras unidades da federação. Sim, bom dia a todos. Deflagração, então, da operação Entre Lobos, em apoio à Promotoria de Justiça e Modelo, pelo GAECO de Santa Catarina, uma operação que teve por objetivo desarticular essa organização criminosa que vinha atuando fortemente, sobretudo no estado de Santa Catarina, e também com ramificação em pelo menos 4 estados da federação. É uma organização criminosa que atua pelo menos desde o final de 2022, utilizando-se de escritórios de advocacia, com o objetivo escancaradamente de praticar golpes contra pessoas idosas, vulneráveis e, sobretudo, utilizando-se de uma estrutura muito organizada de empresas de fachada, com o objetivo de fazer a aplicação desses golpes. Então, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em várias localidades, tanto em Santa Catarina também como em outros estados, 13 mandados de prisão, sendo 8 preventivas e 5 temporárias, 6 advogados que praticavam esses crimes foram presos, advogados que realmente traíam a ética da boa advocacia e utilizavam das prerrogativas, inclusive perante o Poder Judiciário, para a prática desses crimes. Também foram apreendidos nessa operação, determinadas a apreensão pela Vara de Organizações Criminosas do Estado de Catarina, 25 veículos. Também foi determinado o bloqueio de 16 contas bancárias, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas e empresas de fachada. Também o bloqueio bancário foi feito, de cada dessas contas foram bloqueadas, ou foi determinado o bloqueio de até 2 milhões de reais, então um total aí de mais de 30 milhões de reais que foram determinados os bloqueios pela Vara. Essa investigação começou na Promotoria de Justiça de Modelo, a partir de procura de pessoas idosas que se deram conta de que haviam sido procuradas por essas pessoas, são captadores que buscavam essas vítimas nas suas residências, ofereciam esses serviços serviço de revisão de contrato bancário e a partir daí então captavam essas pessoas, pegavam os kits de procuração e documentação para o envio, para o processamento dessas ações e a partir daí somente procuravam essas pessoas quando o processo judicial já estava ou em vias de ser sentenciado ou já, em muitos casos que a operação e que a investigação identificou, essas sentenças já estavam proferidas, ou seja, já havia esse ganho judicial e eles procuravam então novamente essas vítimas e faziam, iludindo essas pessoas sem qualquer tipo de informação quanto ao processo, quanto ao ganho, quanto
uma informação precisa que elas deveriam receber e praticavam aí efetivamente mais um golpe no sentido de se comprar por uma cessão fraudulenta de crédito, oferecendo em média R$1.500, R$2.000, R$3.000, por valores que ultrapassam a R$100.000, por exemplo. Então, a partir daí, esses valores eram encaminhados pelo juízo por alvará ao escritório de advocacia, que se incumbia de repartir esse dinheiro, esse lucro, proveito do crime entre as pessoas que faziam parte dessa organização. Então, o objetivo principal da operação foi realmente coibir essa organização criminosa, porque eles estavam, além da prática de crimes em vários locais, a gente identificou claramente que eles estavam em um processo de expansão dessa prática criminosa para outros estados, e o objetivo das prisões, sobretudo, foi justamente estancar essa prática de crime que, repito, os alvos eram escolhidos de forma bastante covarde contra pessoas idosas, sem muitos recursos financeiros e sem recursos a buscar informações sobre o processo. Doutor Edson, aproveitando só aquele gráfico, ele ilustra como é que funcionava o golpe, né? A fase de captação das vítimas, a aproximação depois se dava, aí a entrada do processo judicial com uma sentença favorável, vejam o item 5, uma nova abordagem em relação a essas pessoas, e aí se fazia essa compra da sessão por valores ali irrisórios. E aí, com a expedição do alvará, havia uma distribuição interna. Esse é, em síntese, o que foi apurado o golpe. E então vejam que, por exemplo, né, o exemplo de disparidade, isso aqui é muito importante, nós separamos aqui apenas 10 vítimas. Vejam, um valor ali, um alvará de 146 mil, o valor da sessão ficou em R$ 2.500, o que apresenta um percentual de 1,71% do que ela teria direito. Então são valores efetivamente astronômicos, o que dá a entender que se tratava de um golpe, e todo um golpe orquestrado para fins de ludibriar pessoas vulneráveis, os idosos, principalmente pessoas extremamente vulneráveis. Então ali nós listamos apenas 10 casos onde a discrepância de valor ela é gritante e serve para chamar a atenção desse tipo de golpe. Um ponto importante também é que a gente identificou na investigação do GAECO 215 vítimas. Essas foram identificadas, foram catalogadas, a gente sabe o nome, CPF, valor, processo, tudo. Isso está tudo na documentação. Mas a gente tem informação que esses mesmos escritórios tinham essa prática não só em Santa Catarina, mas em outros estados. Então, as vítimas podem ultrapassar em muito esse quantitativo. Para os senhores terem uma ideia, essas 215 vítimas que foram identificadas, foram contabilizadas, elas somam aí mais de 6 milhões de reais em benefício dessa organização criminosa. A gente tem informação de que só um dos captadores, só para ter um exemplo, um dos captadores, que era a pessoa que ia atrás das vítimas, que foi preso hoje, em um ano ele captou 1.000 vítimas, só uma pessoa. Então, isso demonstra o dano social que essa organização criminosa praticava, não só no Estado, em outros estados também. O lucro era muito grande, né? Então isso ficou muito evidenciado, e as prisões têm por objetivo barrar, né, e encerrar esse ciclo em relação à prática de crimes. As empresas que foram identificadas, empresas de fachada, eles se utilizavam de duas empresas de fachada, uma com sede em Pinhalzinho e outra com sede em Fortaleza. Todas essas empresas elas foram exclusivamente criadas para essa prática. Ela não tinha nenhuma outra movimentação lícita. Elas foram criadas com o objetivo de servir de instrumento, de veículo para a prática dessas sessões de crédito criminosa. Então, elas foram criadas. Uma foi criada, a de Fortaleza foi criada no final de 2022, e 3 meses depois, essa de Pinhalzinho foi criada também
que chama-se Ativa, a de Pinhalzinho, Ativa Precatórios, e a de Fortaleza, Brasil Mais Precatórios. Uma foi criada ali com uma distância de 3 meses uma da outra. Ambas eram utilizadas e a organização também tinha, isso chamou muito a atenção da equipe de investigação, porque em meados de 2023 foi criado também uma nova forma de sistemática de captação. No primeiro momento, a organização criminosa se valia de captadores, pessoas físicas, pessoas com influência na comunidade, pessoas que tinham bastante conhecimento das pessoas a quem abordar. Por exemplo, um dos presos hoje era presidente de um sindicato de trabalhadores, então com muito acesso a pessoas do interior, pessoas idosas, aposentados. Essa pessoa foi presa, né? Essa pessoa, por exemplo, captou 1.000 processos em um ano. Então, obtendo claramente lucro, né, com essas captações e servindo de veículo ali a prática criminosa da empresa. Essa empresa que foi criada via internet chama-se IDAP, é uma fachada com o objetivo de quem acessasse o site entendesse como algo lícito, como algo institucional, era de apoio a idosos e aposentados, quando o objetivo mesmo era justamente atrair pessoas idosas agora no âmbito nacional, que captava via internet, assinavam todas as documentações, procurações, tudo fazia via internet e eles se utilizavam então dessa documentação para ajuizamento de ações. Doutor, desculpa, posso fazer uma pergunta? A base de toda essa organização era aqui em Chapecó? Sim, o líder da organização, um advogado com sede em Chapecó, né? Recentemente a sede do escritório veio para cá. A outra sede das empresas, da grande empresa, que é essa empresa Brasil Mais Precatórios, que eram também 2 pessoas muito envolvidas e com muito poder de articulação e também de estrutura, de gestão da organização criminosa, era sediada em Fortaleza. Então, era um casal, né? Um casal, ele tinha uma estrutura muito grande e ela era advogada. Então, eles criaram a empresa Brasil Mais e gestionavam tudo isso de modo articulado com a sede aqui de Chapecó. A gente vê no final daquele gráfico ali que tem a divisão dos valores. Essa divisão dos valores era entre essa Brasil Sul e essa outra empresa. Isso. Eles trabalhavam, todos eles, de maneira orquestrada. Perfeitamente. Eles criaram toda essa estrutura, era como se fosse uma grande empresa, né? Onde cada pessoa, cada empresa servia a um propósito. Cada um dentro da empresa era devidamente organizado. Então, tinha o setor financeiro, tinha o setor jurídico, tinha o setor das empresas de fachada, tinha o setor de captação, tinha o setor financeiro. Por exemplo, o investigado preso, dono dessa empresa de Pinhalzinho, ele, além de ser o proprietário formal da empresa de Pinhalzinho, ele também era o responsável pelo setor financeiro de toda a organização criminosa. Ele, inclusive, ficava sediado dentro da base do escritório aqui em Chapecó, e ele fazia toda essa gestão. Então, toda a questão financeira, saques vultuosos de dinheiros mensalmente, eram feitos toda por essa pessoa. Essa pessoa também, é importante que se diga, e aí a relevância da investigação, isso demonstrou que, além de tudo isso, eles tinham uma grande infiltração, inclusive essa pessoa que era, ao mesmo tempo, dono dessa empresa, responsável financeiro, ele, em alguns processos, ele inclusive foi perito grafotécnico nomeado pelo juízo, né, e que atuou, inclusive, nesses processos, em dezenas de processos que justamente serviam à organização. Então, isso demonstrou mais uma vez, e esse ponto demonstra que eles tinham realmente essa infiltração e essa articulação bastante profunda e enraizada com o objetivo de, primeiro, praticar os golpes e, segundo, de se ver livre de uma investigação. Com relação, então, qual que é o recado que se dá, por exemplo, para as vítimas, ou a orientação que se dá para que pessoas não caiam, e aquelas que já caíram, se porventura caíram, o que elas devem fazer a partir de agora, então? Sim.
A expectativa do Ministério Público é que realmente haja outras vítimas, isso é muito provável, e a orientação que a gente, enquanto GAECO, enquanto Ministério Público, recomenda é que essas pessoas, caso haja, né, haja a verificação de que caíram no golpe ou que tenham uma situação semelhante, ou procurem a delegacia de polícia, ou procurem a ouvidoria do Ministério Público, ou procure diretamente a Promotoria de Justiça de Modelo, né, pelos links de acesso, pelo WhatsApp, que será encaminhado para que sejam, então, catalogadas essas vítimas, para que passem a integrar na investigação como vítimas, para que a gente consiga, né, ouvi-las. E também o objetivo principal, um dos objetivos é justamente, com o bloqueio dos valores, é que a gente consiga, de alguma maneira, fazer o ressarcimento dessas vítimas durante o processo, né? Ainda tem fases para serem superadas, temos uma vasta investigação ainda pela frente, hoje muitos documentos, muitos eletrônicos foram apreendidos, que serão devidamente analisados a tempo e modo pelo GAECO. Importante também ressaltar, e que chamou a atenção de algumas vítimas que foram ouvidas na Promotoria de Justiça, né, o que confirmou realmente que são pessoas idosas, muitas pessoas que não tinham conhecimento, inclusive algumas analfabetas, pessoas também que estavam em situação de doença grave. Eu me recordo de uma delas que estava com câncer, fazendo vaquinha entre amigos para se manter, e com um valor bastante alto que havia sido surrupiada pela organização. Outras pessoas também que durante a investigação que foram vítimas também acabaram vindo a óbito, né? Durante a investigação eram pessoas já idosas, mas que não tiveram a oportunidade de se ver ressarcidas e tampouco de serem ouvidas como vítimas nesse processo. Doutor, das prisões que foram realizadas aqui em Chapecó foram 13, né? Eu vou passar... Uma delas é o principal líder dessa organização, e os demais também são advogados ou só membros? Eu vou passar a lista aqui. A lista, então, das relações das prisões, né? Foram 13 prisões, 8 prisões preventivas, 5 temporárias, dentre esses 6 advogados. Então, em Chapecó foram presas 3 pessoas, em Salvador 2 pessoas. Essas prisões em Salvador justamente foram do líder da organização criminosa e da sua companheira, ambos advogados, que seriam presos em Chapecó, mas por uma questão de viagem deles, eles estavam viajando já há algum tempo, estavam sendo monitorados, não retornaram a tempo da data da operação, foram presos então pelo GAECO. Mas eles são daqui de Chapecó. São daqui de Chapecó. Exatamente. Foram presos pelo GAECO da Bahia nesta manhã lá em Salvador. Então, 2 prisões em Salvador, uma prisão também em Xanxerê, uma prisão em Xaxim, uma prisão em Pinhalzinho, uma prisão em Itapiranga, uma prisão em Planalto. Essa prisão em Planalto também se deu pela Brigada Militar em apoio, nesta manhã, ao GAECO, tendo em vista que esse alvo é daqui de Santa Catarina, mas estava em deslocamento, então fizemos a prisão dele com o apoio da Brigada Militar. Uma prisão em Irienópolis, também de uma captadora lá, prisão temporária, e 3 prisões em Fortaleza, Ceará. Essas prisões, como já disse antes, foram então de 2 advogadas lá que serviam à organização, e também de uma pessoa que era um mentor da organização. Ele era uma pessoa que fazia toda a estratégia de gestão, ele era um sujeito que tinha muita qualificação e especialização em questões digitais. Então, essa pessoa realmente é uma pessoa que tinha uma grande estrutura de especialidade para servir a organização, então foram presos lá em Fortaleza. Com relação a uma dica para as pessoas, porque o esquema eles apresentavam tudo mostrando que, de fato, eles era tudo muito formal, né? muito dentro do que a lei manda. Sim. Qual é a orientação que pode se dar para que as pessoas não caiam nisso? Qual o meio de buscar? Procurar verificar, porque quando elas assinam a procuração, a pessoa que vai entrar com a ação vai explicar para ela a estimativa do que ela tem a receber. Isso consta lá, esses documentos constam no processo. Então, antes de ela
ceder esses créditos, ela verificar efetivamente se ela ganhou, o quanto ela ganhou. Ela tem que pedir mais informações. Há previsão no Código de Defesa do Consumidor que a pessoa tem o direito à informação. Então, a vítima, ou se as pessoas se sentirem vítimas, elas têm direito a pedir mais informações antes de assinar qualquer documento. Para que eu estou entregando essa procuração? O que eu estou cedendo aqui? Quanto é que eu teria direito a receber? Quanto é que eu estou abrindo mão para o senhor? Isso é importante deixar esclarecido. Eles tentavam falar de algum percentual, por exemplo, um advogado vai trabalhar, vai fazer, por exemplo, uma revisão relacionada à aposentadoria. E aí o advogado vai cobrar uma certa quantia para poder fazer isso, né? Eles falavam dessas quantias que eles teriam direito por fazer esse trabalho ou não? Bom, como que funcionava a prática, a fraude na prática ali? Eles, primeiro, buscavam a captação, a assinatura dos documentos para ingressar. No segundo momento, eles não deixavam nenhum tipo de documentação para a pessoa, de modo que a pessoa muitas vezes nem sabia quem era o escritório que estava representando. Quando eles voltavam, um tempo depois, um ano depois, um ano e pouco, a depender do andamento do processo, eles normalmente neste ponto eles diziam que a pessoa tinha ou o juiz ou tem que pegar esse valor porque o juiz vai arquivar o processo, ou porque inventavam qualquer tipo de história, né, de modo a criar uma situação falsa para que a pessoa, desconhecendo, não tendo qualquer informação contra ao processo, se visse ali numa situação praticamente obrigada a aceitar aquele valor, porque, primeiro, desconhecia qualquer informação sobre o processo. A pessoa normalmente precisava desse dinheiro. Então, o ponto principal é que eles buscavam as pessoas que realmente tinham uma situação de vulnerável, né? Então, as pessoas normalmente buscavam, se viam naquela condição, eles pagavam normalmente à vista, em espécie, essas sessões, e as pessoas, desconhecendo, né, acabavam achando que muitas vezes era um bom negócio. Resumindo, então o valor montante final maior caía na conta. Perfeitamente. Na conta do advogado. Do escritório. Do escritório. E eles chamavam o cliente, não, ó, o acordo foi esse, aceita, senão vai ser arquivado. Daí a vítima leiga pegava aquele pequeno valor e... Tanto que dessas pessoas que ouvimos na Promotoria de Justiça, foram em torno de quase 15 pessoas durante a investigação, pessoas que procuraram o Ministério Público espontaneamente. Essas pessoas, quando souberam do valor efetivamente que tinham direito no processo, ficaram abismadas e naturalmente inconformadas de terem recebido uma quantia tão pouco, por exemplo, ali 1%, 2%, 3% do valor devido. Né? Eram todas pessoas que tinham um contrato com alguma instituição bancária, por exemplo. Sim. E aí, na tentativa de revisar para reduzir exatamente. esse valor, eles... Exatamente. Bom, beleza. É isso aí, pessoal. É isso. Tá? Vou só pedir por favor, para vocês, só, se não estiverem mais gravando.